Olá, começa agora mais um Crítica de Ponta, programa produzido pelos alunos de jornalismo da UEPG. O filme Bacurau, coprodução brasileira e francesa, exibe nos cinemas críticas à política nacional. Contemplada pelo Prêmio do Júri no Festival de Cannes em maio deste ano, Bacurau estreou em Ponta Grossa no último dia 12. Conta a história de uma pequena cidade no sertão nordestino que misteriosamente desaparece do mapa. A história começa com o velório da matriarca da cidade e é seguido por assassinatos misteriosos dos nativos do local. O longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, usa o desaparecimento do mapa como metáfora para o sucateamento do país. Voltado para o estilo western, quase de terror fantasioso, Bacurau trata de temas que não poderiam ser mais reais. O longa consegue explorar as relações desiguais entre a capital e a cidade pequena. É possível perceber isso quando os cidadãos de Bacurau começam a ser caçados por estrangeiros por aparentemente motivo nenhum. Com cenas violentas, os diretores escolhem as imagens mais gráficas para a morte dos estrangeiros ao invés dos moradores da cidade. Bacurau é um filme recheado de críticas metafóricas à política brasileira. Pode-se perceber esse aspecto a partir de temas como armamento, xenofobia, a violência acentuada e, mais sutilmente, críticas ao sistema de saúde e distribuição em cidades pequenas do Nordeste. Trata também da mobilização popular e a capacidade de organização da comunidade a partir de abusos de poder político. O filme está sendo exibido nos cinemas Lumière no Shopping Total, com sessões às 6h30 e 9 da noite. O valor do ingresso é R$ 24,00 a inteira e R$ 12,00 a meia, sendo que de segunda a sexta todos pagam meia entrada. O filme segue em cartaz. A Lei do Tubão surgiu em 2012 e proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, mas a lei não cumpre seu papel. Confira na crítica de Luiz Zack. Você sabia que beber nas ruas de PG pode virar caso de polícia? Segundo a Lei 1104 de 2012, não pode beber nas ruas, parques, praças, em lugares públicos da cidade. A lei foi criada para evitar assaltos, furtos e perturbação do sossego, o que não foi muito eficaz, porque de 2013 a 2017 o índice de, segundo a PM, de furtos, perturbação do sossego e roubos aumentou. A lei foi criada para evitar a perturbação do sossego e afetou justamente os jovens, que não têm muitos lugares da cidade para ir e acabam bebendo nas ruas, nos parques da cidade. Isso é uma prática que ocorre, em várias gerações. As bebidas mais consumidas, o corote e a cerveja, acabam sendo confiscadas. A lei não prevê sanções para quem for pego tomando bebida alcoólica em público, apenas a tomada da bebida e, se for reincidente, levada para a delegacia para assinar um termo circunstancial. O que leva alguns pontos dessa lei ao questionamento, Até que ponto pode proibir e afetar a liberdade do outro de fazer o que quer, mesmo sem não estar afetando ninguém? Que tal sem glúten? O restaurante de dietas restritivas ganha espaço e clientes na cidade. A repórter Patrícia Guedes foi experimentar os pratos do local. O glúten é uma proteína presente no trigo, na cevada e no centeio. Para muitos pode ser inofensivo, mas para algumas pessoas o glúten pode provocar alergia e inflamação no intestino, causada por doença celíaca. Segundo a Associação de Celíacos do Brasil, a ACELBRA, 1 em cada 600 brasileiros é portador desse tipo de alergia. Porém, esse número pode ser ainda maior, já que as pesquisas mostram apenas as pessoas já diagnosticadas com essa doença. Essa alergia pode surgir em crianças e adultos e acontece devido à hipersensibilidade ou à dificuldade de digerir o glúten. O tratamento para essa doença consiste na retirada do glúten da dieta. E pensando nisso, muitos estabelecimentos passaram a oferecer apenas produtos sem glúten. É o caso da Confeitaria e Café Que Tal Sem Glúten, que há mais de 2 anos propõe uma cozinha afetiva, funcional e saudável para seus clientes. O espaço, apesar de pequeno, é aconchegante e receptivo, com frases e desenhos feitos em giz nas paredes. Todos os alimentos são confecções próprias, direcionadas a dietas restritivas, sem glúten, lactose ou soja. São servidos pães, bolos e salgados, e o lugar também tem iniciativas sustentáveis, fazendo uso de canudos de metal para evitar o uso excessivo de plástico. São servidos 4 tipos de pães: o
pão francês, pão baguete, pão de tipo de forma e o pão para hambúrguer. Os pães são feitos de trigo sarraceno, farinha de amêndoas, teff e linhaça. Os salgados também são todos low carb e sem lactose, desde pastéis assados, empadão, coxinha, bolinho de carne, tortas e pizzas. Os bolos são doces e servidos em pedaços generosos, e também são vendidos bolos inteiros para encomenda. O lugar também serve 3 tipos de sucos naturais: laranja, morango, abacaxi e hortelã, além de cafés, cappuccinos e chocolate quente. O tempero é ótimo, mas o preço é um pouquinho salgado. Os lanches podem variar de 5 a 15 reais e a minha experiência no Que Tal Sem Glúten foi com pão torrado, com manteiga ghee e ovos mexidos. O prato estava bem saboroso, tenho que admitir. E a massa do pão era macia, com a crosta crocante, e os ovos estavam no ponto e nos temperos ideais. Também eu pedi um suco de abacaxi com hortelã para acompanhar o prato, e o valor total do lanche custou cerca de 20 reais. Comidas, cafés e jogos de tabuleiro. Uma proposta nova surge na cidade com o café Lotus Food and Games. A repórter Viridiane Parisi foi conhecer o local. O Lotus Café Food and Games, inaugurado no final do mês de julho deste ano, possui uma proposta bem diferente e única em Ponta Grossa. Além de oferecer comidas e bebidas, também há jogos de tabuleiros para os clientes. São cerca de 50 jogos, que podem ser consumidos a partir dos 3 anos de idade. E no lugar também tem um espaço kids, com quadro, giz, lápis de cor e desenhos. Existe um aluguel de R$10 para os jogos. Alguns são bem populares, como Banco Imobiliário, Perfil, Jogo da Vida. E os clientes também podem levar um jogo de casa para consumir lá. O nome do estabelecimento se refere à carta Black Lotus, que é a carta mais forte do jogo Magic. O Hugo Machado, que é o proprietário do local, ele é uma pessoa muito apaixonada por jogos e ele faz questão de ensinar como cada jogo funciona e às vezes até joga alguma partida. Quando chega o horário de fechar o estabelecimento e ainda tem gente jogando, ele espera a partida terminar. O público é bem diversificado, tem gente que vai só para jogar e alguns que vão só para tomar café. O Hugo criou um grupo no WhatsApp só para meninas que gostam de jogos. E aí toda terça-feira o aluguel dos jogos fica mais baratos para as meninas, fica por R$ 8,50. Os cafés do Lotus variam de um expresso por R$ 4,90 até um frappuccino por R$ 13,90. E os salgados variam de um pão de queijo vendido por R$ 3,90 e uma porção de dadinhos de tapioca por R$ 18,90. O Lotus Food and Games fica localizado na Rua Balduino Tax 505. Para mais informações como horário de funcionamento e cardápio, acesse a página do Facebook Lotus Food and Games. O Colégio General Osório lança livro sobre sua trajetória no ensino público em Ponta Grossa. Importante para o registro da história e da educação do município, o lançamento do livro do Grupo Escolar General Osório foi um evento cheio de reencontros. O lançamento foi na Biblioteca Central do campus de Uvaranas, da UEPG, que reuniu ex-professoras e ex-professores, ex-alunos e ex-alunos, que se perguntavam: "Você lembra de mim?" E aí começava toda uma conversa nostálgica. Alguns discursos eram bem patriotas, como: "Vocês lembram quando a gente aprendeu a cantar o hino e levantava a bandeira todo dia e todo mundo cantava junto?" E outros eram do tipo da política do mérito, que era: "Lembra quando a gente ganhava prêmios pela melhor nota?" O livro, publicado pela Estúdio Texto, foi resultado de pesquisas do projeto de extensão da UEPG, que é Construindo e Reconstruindo a História, realizado junto com o Núcleo Regional de Educação. A autora, Luzia Borsato Cavagnari, recolheu dados do museu, da escola, da prefeitura e depoimentos dos ex-integrantes do colégio para contar como era a educação do colégio que substituiu as escolas isoladas do bairro de Uvaranas. Naquele tempo, o livro se trata de 1930 em diante, mas naquele tempo o Ponta Grossa contava na educação com as escolas isoladas.
em um trecho que essas escolas isoladas ficavam localizadas nos bairros da cidade. Em um trecho do livro, o ex-inspetor e ex-diretor do General Osório Valdevino Lopes conta que as escolas isoladas funcionavam de maneira bastante precária. A professora recebia da mantenedora como os únicos materiais, além da mesa, carteiras e quadros de giz, uma moringa para água, livros de leitura e poucos materiais escolares, além da estrutura ser toda de madeira. A única educação de qualidade que Ponta Grossa tinha naquele tempo era das redes particulares, como Santana, Sagrada Família, Colégio São Luís, Escola Luterana, Escola Evangélica e Escola Liceu dos Campos. Contudo, em 2 de dezembro de 1938, o governo do estado do Paraná criou o Decreto 7.779, que estabelecia a cada município a criação de mais 10 escolas do ensino fundamental. Assim, não tinha só apenas um professor para cada nível de escolaridade dos alunos, e sim vários professores para vários níveis de escolaridades desses alunos. O General Osório foi construído em 1938, mas só em 1939 que ele tornou ativa, com 137 alunos matriculados, sendo 2 turmas do primeiro ano e uma turma do primeiro ao 4º ano. O podcast ganhou espaço nas mídias digitais e vem crescendo nos últimos anos. As fundadoras do canal Desavesso, Maria Fernanda e Nicole, criaram o podcast Desajusta, que conta sobre a trajetória dos convidados. O podcast é uma mídia em formato de áudio que tem ganhado muito espaço na área da informação e da educação. O primeiro podcast no Brasil foi lançado em 2004, o Digital Minds de Danilo Medeiros. Em seguida foram lançados o Podcaster do Gui Leite, o Peer Happiness de Rodrigo Stulzer e o Código Livre de Ricardo Maccabi. Com o passar do tempo, o podcast teve uma expansão e várias iniciativas foram criadas. 15 anos depois do lançamento do primeiro podcast no Brasil, no dia 16 de maio deste ano, Maria Fernanda Teixeira e Nicole França lançaram o seu podcast chamado Desajusta. As duas são jornalistas, empreendedoras, criadoras de conteúdo e donas do canal do YouTube Desavesso, que trata sobre moda consciente e sustentabilidade. Na primeira edição, com o nome Nossa Trajetória Desajustada, as duas contam o objetivo do podcast, que é mostrar para as pessoas que o sucesso não tem um ponto final. Nos episódios seguintes, elas trazem convidados mostrando que isso é possível. O podcast é uma parceria com a Fapcom de São Paulo, onde é utilizado o estúdio para a gravação. O podcast não possui periodicidade, tem um tempo médio de 1 hora e conta com convidados que falam sobre as suas trajetórias. O 11º episódio, lançado no dia 12 de setembro, fala sobre a saúde mental com a dona do podcast Esquizofrenóias, Amanda Ramalho. Tratar sobre esse assunto num podcast mostra a relevância do tema. O objetivo do podcast é atingir expectativas ao mostrar modelos de vida, sonhos e histórias de sucesso para mostrar para as pessoas que não existe uma única regra. É preciso de boa vontade e oportunidade para realizar os seus sonhos. A banda Brother Souls se apresentou no Palco B. A repórter Fabiana Manganotti conferiu o show. Palco B é um projeto cultural voltado à valorização de artistas autorais em Ponta Grossa. Lançada em 2016, a série produz um conteúdo audiovisual em formato session, onde o artista faz uma performance ao vivo com um cenário em segundo plano. As apresentações são mensais e acontecem no Auditório B do Cine Teatro Ópera, com ingressos a partir de R$10. Os vídeos e outras informações podem ser conferidas nas redes sociais da Fluência e da Luneta Experiências Culturais, organizadoras do Palco B. Neste ano, a temporada do Palco B começou em julho e irá até o final do ano com a apresentação de até 10 bandas, com variados estilos de música, como rock, MPB, reggae, dub, blues, rap e soul. Até setembro, 3 bandas se apresentaram. No dia 9 de julho aconteceu a primeira edição desta temporada do Palco B. Nela se apresentou o rapper Juliano Gafanhoto e PG Town e a banda Circuito Absoluto. Na segunda apresentação, no dia 13 de agosto, foi uma edição especial para crianças, com a banda Casa Cantante. A banda escolhida para o mês de setembro foi a Brother Soul,
O estilo de música que eles tocam é o samba rock, apresentado pelo trio composto por Fabrício Cunha, vocalista e guitarrista, por Arajan Cunha, baterista, e Marquinhos Santos, baixista. As composições abordam conceitos sociais como na letra Pichain. As músicas são dançantes e animam o público. Uma delas, o ponto alto do show, foi uma homenagem para o estado do Paraná, Paraná Paranormal, em referência à chamada Rússia brasileira. A apresentação contou com 6 músicas. Não Esqueça do Meu foi gravada 2 vezes, pois segundo Fabrício Cunha, sua guitarra estava desafinada e ficaria ruim para o clipe. O público presente no auditório registrou um atraso de meia hora para o início do show. Esse foi o Crítica de Ponta, espero você na próxima edição.